Seja bem-vindo ao sexto episódio da série Jung Descomplicado. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, a relação da psicologia junguiana com a espiritualidade. Afinal, quem nunca ouviu dizer que Jung é místico, que Jung mexia com as religiões, com a espiritualidade? Se você se interessa por essa temática, fica comigo que até o final dessa live eu vou te mostrar a relação da teoria junguiana com a espiritualidade. A primeira coisa que a gente precisa ter claro é que a teoria junguiana é uma teoria psicológica, é uma teoria científica, a contragosto das diversas críticas que acontecem na contemporaneidade e que sempre existiram em relação a Jung. Jung foi um cientista empírico. O que é que isso significa? Significa que a produção do conhecimento científico da teoria junguiana, ele se deu sobretudo a partir da observação do comportamento humano, da observação na prática, na vida vivida. Basta dizer que, além da vivência no hospital psiquiátrico, Jung viajou pelo mundo inteiro, visitando os povos originários, observando seus comportamentos e aprendendo com eles. E uma das vivências humanas que mais chamava a atenção de Jung era a vivência da religião, era a vivência da espiritualidade. Vamos lembrar que o pai de Jung era um pastor e a mãe de Jung era espírita. Então Jung cresceu cercado dessas vivências. Quando ele se forma em psiquiatria, a tese de Jung é intitulada Sobre os fenômenos ditos ocultos. Ele começa a observar fenômenos de experiência religiosa e escreve sobre eles. Ao longo da sua obra, Jung vai dedicar alguns volumes para falar de espiritualidade, para falar de temas simbólicos religiosos. Mas por que, ao contrário das outras abordagens, Jung lança um olhar sobre a espiritualidade? Para responder essa pergunta, a gente primeiro precisa entender o que é a espiritualidade dentro da perspectiva junguiana. A espiritualidade é uma das dimensões da nossa existência. A gente tem uma dimensão existencial que é biológica, a gente existe enquanto esse corpo físico, palpável, tangível, que sofre, que eu toco, que adoece. A gente tem uma dimensão de existência psicológica, que é a nossa subjetividade, o nosso comportamento, as nossas crenças, os nossos complexos. A gente tem uma dimensão de existência que é social, e aí diz respeito aos nossos relacionamentos, ao lugar onde a gente está inserido, a teia de relacionamentos que a gente vai estabelecendo ao longo da vida. E existe uma dimensão da existência humana que interessa muito a Jung, que é a dimensão espiritual. O que é a dimensão espiritual da existência humana? É a necessidade de dar significado à própria vida, de encontrar um sentido à própria vida. Enquanto o corpo físico, com suas vivências próprias e em relação com os pares, todos os animais vivem. Óbvio que o ser humano vive isso de uma maneira muito mais potencializada pelo desenvolvimento das nossas estruturas cerebrais. Chega um ponto da nossa história onde a vida mecânica, o acordar todos os dias, trabalhar para ganhar um salário, para comprar coisas, para voltar para o trabalho, esse mecanismo, esse ciclo fechado, isso não preenche um espaço de sentido na vida do homem. Então o homem ele vai em busca do significado. Essa dimensão onde a gente sai do piloto automático, onde a gente tenta encontrar, dar um sentido para a nossa vida, é o que Jung chama de dimensão espiritual da existência humana. E aí, por que Jung vai estudar tanto as religiões? Porque por muito tempo as religiões cumpriram esse lugar. As religiões é que davam sentido à vida humana. A existência de um Deus que estava acima de você, e eu estou falando notadamente das religiões monoteístas, um Deus que estava acima de você, que tinha todas as respostas, que tudo o que acontecia na sua vida era responsabilidade da vontade desse Deus, e aquilo preenchia uma vivência, preenchia um lugar de sentido. Então, o que interessa a Jung nesse estudo, a impressão que me dá é que é muito mais a experiência de significar a própria vida do que a religião vazia em si, a religião propriamente dita. Se vocês pegarem, por exemplo, o livro O Homem e seus Símbolos, nesse livro Jung começa a falar do como Deus vai deixando de ocupar esse lugar com a modernidade. Esse lugar de sentido passa a ser ocupado por outras instituições da modernidade e da contemporaneidade. Então o Estado, em algum momento, ele ocupa esse lugar, o conhecimento científico também ocupa esse lugar, o trabalho, né, com todo o pensamento de Max Weber, passa a ocupar esse lugar também. Em algum
instância, o hedonismo, o prazer, o gozar, passa a ocupar esse lugar, e o grande boom do capitalismo e do neoliberalismo. Então, o ter passa a ocupar esse lugar. Então, a gente vai direcionando a nossa vida e direcionando essa necessidade de preencher a nossa vida com sentido a partir do ter. E o neoliberalismo, ele coloca você nesse lugar de produzir e de ser o responsável por esse sucesso. Então, o produzir, o empreender, para muitas pessoas passam a ocupar esse lugar. Então, veja que a espiritualidade, a princípio, ela não tem necessariamente uma ligação com a religião. Espiritualidade para Jung é uma necessidade que é arquetípica, ou seja, é inata de todas as pessoas, de dar um sentido, de dar um significado para a sua própria vida. De sair de um estado de alienação, onde a gente vive para atender as nossas necessidades básicas, e depois que você tem elas atendidas, então você passa a vislumbrar outros lugares, outras possibilidades de preencher a sua vida de sentido. O Jung, ele vai estudando essa dimensão espiritual, ele vai estudando as religiões e ele não tem medo de falar sobre isso. Vocês vão encontrar livros que fazem menção ao cristianismo, que fazem menção ao espiritismo, e você também vai encontrar livros de Jung que fala sobre extraterrestres, porque é um comportamento, ele não está interessado se o fato é verdadeiro em si, ele não está preocupado em validar a religião, em validar o que existem ou não existem extraterrestres, ele está interessado no comportamento humano. E é óbvio que muitas pessoas vão encontrar nesse fato de Jung se debruçar sobre as religiões e sobre outras filosofias de vida e outras abordagens, validação para suas práticas, mas Jung não está interessado nisso. Ele está interessado na dimensão primária, arquetípica, que é a necessidade de significação da própria vida. Uma outra coisa que eu não posso deixar de pontuar, que existe na teoria junguiana, é um outro termo que também vai estar ligado à espiritualidade, que é a função religare. Para Jung, todo adoecimento psicológico ele vem da desconexão com o ser. Então, no processo de alienação, seja na religião ou seja fora dela, porque a gente pode viver a experiência religiosa e estar alienados, a gente, num processo de alienação, a gente acaba se afastando da gente mesmo. As exigências da vida, as exigências sociais, as personas que a gente tem que construir ao longo da vida para dar conta de todas as demandas, a gente acaba se perdendo. Jung vai dizer que existe no homem uma função religare, é uma função inata, uma busca do si mesmo, do nosso self, para que a gente reencontre o caminho, para que a gente volte a se conectar com a gente mesmo. O símbolo cumpre essa função, os sintomas cumprem essa função, a sincronicidade cumpre essa função. A construção teórica que Jung fez, ela é muito atual, ela dialoga muito com o que a gente vive na contemporaneidade, até porque a gente nunca viveu uma realidade tão extremada, tão polarizada, onde cada pessoa está demarcando o campo de sentido da sua existência e de maneira muito inflexível, sem abertura para dialogar com outras possibilidades. Bom, para fechar esse vídeo, eu queria dividir com vocês uma experiência. Certa vez eu fui dar uma palestra na Semana de Psicologia de uma faculdade aqui em Salvador. E o tema era para falar sobre símbolos, sobre a teoria de Jung. E eu comecei a fazer a palestra, era um evento aberto, então tinham pessoas da faculdade, pessoas de fora. E no meio da palestra, uma pessoa levantou a mão e pediu a palavra. E a pessoa falou assim, olha, tudo que você está falando aí é ciência. Eu vim para aqui esperando encontrar misticismo, esperando que você falasse sobre religião, sobre espiritualidade, e as coisas que você está falando são ciência. A gente riu da situação, depois a pessoa acabou fazendo meu aluno, fazendo o curso de Fundamentos da Psicologia Junguiana comigo, mas de fato essa é a visão que as pessoas têm de Jung, que Jung é místico, que Jung é bruxo. Bom, se ele é bruxo eu não sei, se ele é místico, sim, porque místico no sentido etimológico da palavra é aquele que lida com o mistério. Jung ele foi profundamente interessado nos mistérios da vida humana. Então ele não se esquiva de pensar a espiritualidade, de pensar o fenômeno religioso. Isso não significa que ele esteja dando validação para essa experiência ou para aquela. A gente poderia alongar mais esse vídeo, mas eu acho que aqui a gente tem a síntese de como Jung pensa a espiritualidade, do que é a função religare. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Um abraço e até a próxima.